Boa noite, então, a todos. Já estamos gravando, conforme os nossos combinados. Então, hoje é a nossa aula número 7, ok? É uma aula tão importante quanto aquela da aula passada, das aulas passadas, que falava da definição do mapa de objetivo. Hoje nós vamos falar da elaboração dos indicadores de desempenhos e metas do projeto organizacional. A elaboração de indicadores de desempenho e metas na organização, ela é importante porque quando a gente elabora o mapa de objetivo, nós estabelecemos uma série de nós estabelecemos o caminho, né? Através dos objetivos, nós estabelecemos o caminho, o percurso que nós desejamos trilhar para ir do ponto em que nos encontramos hoje até o ponto que nós desejamos estar no futuro, que é a visão de futuro, né? Para que nós possamos avaliar se nós estamos, de fato, caminhando na direção, né, do alcance dessa visão de futuro, nós temos que monitorar esse percurso, tá certo? Nós temos que acompanhar o desempenho em cada um dos objetivos para saber se eles, de fato, estão nos levando para aquele lugar, naquela direção que nós pretendemos ir. E o que vai fazer isso, tá, num primeiro instante, será o indicador de desempenho. Tá? Após a definição dos objetivos, portanto, nós temos que estabelecer os indicadores de desempenho. E, num segundo instante, serão as metas, né? Que são as metas que irão, vocês vão ver, que irão movimentar esse caminho, vão fazer com que as coisas aconteçam, cada vez, né, operacionalizando mais o nosso percurso na direção do alcance do objetivo principal do projeto organizacional, tá? Que é o alcance da visão de futuro. Então, esse é o nosso alvo da nossa aula de hoje. Tá? Primeira coisa que a gente tem que considerar é que, no conceito de indicadores de desempenho, é o seguinte, é que esses indicadores de desempenho, eles são variáveis, tá certo? Então, eles são variáveis. Tá? Então, para quem já estudou variáveis, né, não sei, talvez na metodologia científica, sabe que existem diversos tipos de variáveis, né? E às vezes, a variável, ela é, tipicamente quantitativa, né? Mas às vezes não. Às vezes a variável, ela é uma variável chamada qualitativa. Então, às vezes, ela tem o objetivo de avaliar, de estabelecer um mecanismo de quantificação de algo que é menos tangível, que é menos palpável, né, que é menos concreto, né? Para isso, é necessário que nós elaboremos um processo de operacionalização, né, daquele construto, né? Então, você tem ali um, um conceito, às vezes um conceito, né? Eficiência, produtividade, não é? É, inovação, né? Então, às vezes você tem um conceito ali e você define aquilo ali como um objetivo. Eu quero aumentar a eficiência, eu quero aumentar a satisfação do cliente, percebe? Isso tudo são conceitos, né? Em grande medida abstratos, porém que nós vamos precisar acompanhar, né? Então, como saber que determinados conceitos eles são, eles estão, determinados conceitos que foram utilizados como objetivos, tá? Como saber se esses objetivos estão sendo, de fato, alcançados? Se nós estamos caminhando na direção que nós pretendemos, né? Então, nós queremos alcançar um determinado nível de
de, né, eficiência, por exemplo. Porém, determinamos um horizonte de tempo do projeto de 5 anos, já caminhamos 2 anos e como avaliar que, após decorridos 2 anos, dos 5 anos previstos para o final do projeto, nós estamos, de fato, caminhando na direção do alcance do objetivo que nós pretendemos, não é? Então, para isso, nós temos que passar por um processo que a gente chama um processo de operacionalização, tá certo? Que vai converter esse conceito, né, em uma variável que possa ser medida, né, que possa ser avaliada, que possa ser acompanhada, né? Então, aquele construto, né, nós temos que definir as regras para medir aquele conceito, tá certo? Então, o que a gente faz ali é elaborar o que a gente chama de um construto, né? Então, quem lida com pesquisa já deve ter ouvido falar nesse termo construto. E então, muitas das vezes a gente tem que, né, fazer uso desse processo de definição operacional, ou seja, estabelecer as regras para avaliar. Então, eu posso dizer, por exemplo, assim, por exemplo, como uma visão de futuro, eu quero ser líder de mercado. Tá, mas o que é ser líder de mercado? Liderança de mercado poderia ser em quantidades produzidas, não pode? Isso é muito comum na indústria automotiva, por exemplo, né? Então, o fabricante que mais produziu automóveis no ano tal foi a montadora tal, tá? E aí ela é líder na produção de veículos, né? Então, ela é líder naquele mercado, considerando o, o critério, ou a regra, ou a definição operacional, né, da quantidade de produtos vendidos. A outra empresa, ela também se diz líder, vocês podem observar isso, né? Várias empresas, às vezes, se dizem líderes, né, no mesmo segmento de mercado. A outra empresa também diz, eu sou líder de mercado, né? Só que eu sou líder de mercado não na produção, mas nas vendas. E aí por aí vai. E o que é vendas? O que unidades produzidas? O que é market share? Né? Porque até o próprio market share. O que é, em termos de market share, o que seria ser líder de mercado? É possuir mais que 50%? Né? Ou é possuir, ou ser aquela empresa que possui a maior das fatias. E às vezes a maior das fatias pode ser 10% ou 20%, o resto tudo está pulverizado, percebe? Então, em mercados muito pulverizados, né, muito fragmentados, aqui a gente tem, às vezes, em alguns mercados, há uma concentração muito grande, especialmente nesses mercados maiores, né, uma concentração muito grande, e aí a gente tende a achar que liderança de mercado significa dizer algo grande. Mas, às vezes, em mercados mais pulverizados, a liderança ela significa ter ali, né, às vezes 10, 15, 20% já é um grande percentual de liderança. Então, mas onde eu quero chegar com isso? É para dizer para vocês que o que vai definir, de fato, operacionalmente, qual será o critério de avaliação de cada uma dessas variáveis, vamos ser nós. Nós é que vamos estabelecer, enquanto gestores, a forma de avaliar, né, a forma de medir essas variáveis, tá certo? Isto a gente chama de definição operacional. Nem sempre duas pessoas, duas empresas diferentes utilizam o mesmo critério, ou seja, as mesmas regras para definir operacionalmente uma variável, tá certo? Uma variável, né, ela pode ser definida de diversas maneiras. Por exemplo, alguém pode dizer, pode estabelecer, pode medir satisfação do cliente pela quantidade de vezes que ele retorna ao seu estabelecimento. O outro pode medir satisfação do cliente
pela, através de um questionário, ou através de um instrumentozinho. Às vezes você vai na farmácia, né, e tem aquele instrumentozinho que captura a sua satisfação, tem as carinhas ali, né, não tem? Né? Tem uma carinha feliz, uma de um lado, depois outras carinhas. Então, aquilo ali também é uma maneira de capturar a sua a satisfação, mediante critérios diferentes, percebe? Então, um estabeleceu como critério a quantidade de vezes que você retorna ao estabelecimento, né? E aí você tem uma medida métrica, né? Uma variável métrica, ok? Quando você vai na Drogasil e você marca lá a sua, a, o nível de satisfação, né? Então tem as carinhas ali você está utilizando uma, uma medida não métrica, né? Uma variável que a gente chama ordinal. Você simplesmente tem um grupo de, de níveis de satisfação ali que você, então, ordena do melhor para o pior ou vice-versa, tá certo? Então, veja que é possível você estabelecer regras para medir uma determinada variável de diversas maneiras, tá certo? E alguns vão fazer de um jeito, outros vão fazer de outro, e o que a gente precisa saber é exatamente qual é a medida através da qual nós vamos avaliar o desempenho dos nossos objetivos. Para quê? Para que nós estabeleçamos, ah, empenhemos as ações corretas na direção do alcance daqueles objetivos, tá certo? Então, essa definição operacional que nós estamos falando agora aqui, da variável, ela é importante no sentido que ela vai orientar no percurso para o alcance daquele objetivo, né? Tá? Então, se ela disser que, a eficiência, vamos falar aqui de eficiência, que a eficiência será medida pela comparação, através da comparação da quantidade de insumos que nós utilizamos para a fabricação de um determinado produto, né? Em relação à quantidade de produtos que são fabricados, quer dizer, estabelecer uma relação de um para o outro, né? Então, o que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar para cada vez mais fazer mais com menos, porque aquele foi o critério estabelecido para avaliar a nossa eficiência, né? O desempenho no objetivo que diz respeito à eficiência, tá bom? Então, a variável, ela, ela tem essa importância, tá certo? Mesmo variáveis menos tangíveis, né? É importante que nós consigamos efetuar a definição operacional delas, né, para convertê-las em algo mensurável, né? Outras variáveis serão mais fáceis, né, de avaliar. A gente vai conversar um pouco sobre isso daqui a pouquinho, né? Outros objetivos serão mais fáceis de avaliar porque eles já possuem indicativos bem diretos, né, de variáveis quantitativas que nos induzem a rapidamente extrair daquele objetivo, um indicador através de uma variável que possa ser mensurada, tá bom? É através, eu digo aqui, ó, do indicador de desempenho que nós avaliamos a organização quanto à performance esperada em cada um dos objetivos durante a implementação do plano, né, do projeto, né?
elaborado para levá-la ao alcance do objetivo principal. A gente já falou isso aqui, né? Então, tudo isso, o que nós dissemos aqui e aqui, ele vai ao encontro daquela frase que nós já até comentamos, acho que na aula passada, um aluno me ajudou a falar exatamente a frase do Kaplan e Norton no livro do Balance Scorecard. O que não é medido não é gerenciado. Então, o que a gente precisa fazer justamente é medir, né, o avanço, o nosso avanço, né, no projeto, na direção do alcance dos objetivos planejados. Então, nós precisamos medir para quê? Para que nós possamos gerenciar. Então, se nós desejamos desenvolver um projeto, né, desenvolver um plano, né, para que ele seja implementado e alcance o sucesso que nós pretendemos, nós precisamos gerenciá-lo, nós precisamos medi-lo. Tá? Sem medir, nós não gerenciamos. E sem gerenciar, nós não poderemos jamais, né, garantir, né, que nós estamos caminhando na direção daquele objetivo proposto. Tá? Outra coisa importante aqui, ó, eu vou manter essa frase aqui do Kaplan e Norton aqui em cima. O que não é medido não é gerenciado. Esse é o nosso lema hoje. Então, vamos aqui voltar àquele nosso mapa de objetivos genérico que nós trabalhamos durante as aulas passadas. Então, nós temos aqui o nosso mapa de objetivo genérico. Então, vejam, eu coloquei aqui o indicativo de diversos indicadores de desempenho. Então, ID, onde está escrito ID, leia-se indicador de desempenho. Então, nós temos aqui o ID1, nós temos o ID2, ID3, ID4, né? ID5, 6, 7, ID8, ID9, ID10. E o que é que a gente depreende dessa ilustração aqui? É que a gente tem aqui objetivos, né? Veja, cada box desse, cada caixinha dessa daqui, corresponde a um objetivo, né? Vocês lembram, isso aqui é um mapa de objetivos, e cada caixinha dessa daqui corresponde a um objetivo. Então, o que a gente observa aqui é que alguns objetivos possuem um único indicador de desempenho. Outros indicativos possuem mais de um indicador de desempenho, tá certo? Então, veja, no caso aqui deste exemplo hipotético, nós temos indicadores, nós temos objetivos com 1, com 2 e até com 3 indicadores. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso daqui para vocês é o seguinte, que às vezes alguns objetivos eles podem ser acompanhados exclusivamente através de um único indicador de desempenho. Okay? Mas outros objetivos, eles precisam, muitas vezes, daquilo que a gente chama de uma cesta de indicadores, para que eles sejam melhor avaliados. Às vezes, um único indicador de desempenho não é suficiente para avaliar o desempenho em um determinado objetivo. Tá? Então, eu quero saber o nível de inovação. Eu quero, vamos dizer que o objetivo seja aumentar a capacidade inovadora, aumentar a capacidade de desenvolvimento de novos produtos da organização. Né? Seria um bom objetivo.
Aumentar a capacidade de desenvolvimento de novos produtos da organização. Então, como avaliar a capacidade de desenvolver novos produtos da organização? Okay? Eu poderia utilizar, por exemplo, o critério, tem um critério que é muito utilizado na área da inovação tecnológica, que é o critério do número, não, do percentual das vendas totais que é proveniente da venda de produtos lançados nos últimos 3 anos. Vou repetir. O percentual das vendas totais que é proveniente das vendas de produtos lançados nos últimos 3 anos, ou 5 anos, whatever, o que for. Né? Obviamente que quanto mais inovadora for a organização, né, maior será o percentual das vendas totais que será proveniente de produtos lançados recentemente. Percebem? Ok? Mas será que isso daí é suficiente? Talvez não seja suficiente. Talvez seja necessário avaliar outras questões, como, por exemplo, a quantidade de ideias, de ideias novas que foram geradas internamente, né? Pode ser um indicador interessante. Um outro indicador muito utilizado nessa área de desenvolvimento de novos produtos é o percentual do lucro da empresa que foi revertido para a venda, o desenvolvimento de novos produtos, porque as empresas que inovadoras, elas costumam separar, às vezes não é nem do lucro, às vezes é das vendas mesmo, né? Às vezes é das vendas brutas. Né? Então, o percentual, mas vamos dizer que seja do lucro, né? O percentual do lucro que foi direcionado para ser utilizado no desenvolvimento de novos produtos, tá certo? Porque as empresas inovadoras, tradicionalmente, são empresas que investem mais no desenvolvimento de novos produtos, percebem? Então, às vezes, é preciso garantir determinados níveis de desempenho, né, em diversos aspectos, né? Em diversas variáveis, diversos indicadores, tá certo? Que contribuem com um conceito, e isso vale mais, quanto mais abstrato for o conceito, mais isso tem validade, tá certo? Então, se você tem um objetivo lá assim, aumentar as vendas, por exemplo, aumentar as vendas, aí é fácil, né? Não é verdade? Aumentar as vendas, então meu indicador vai ser o valor das vendas. É fácil. Mas quando eu falo em capacidade de desenvolvimento de novos produtos, aí já é mais difícil de você estabelecer um indicador que objetivamente me indique se eu estou no caminho de alcançar esse objetivo, percebem? Então, às vezes, eu tenho que cercar de diversas maneiras esse indicador, né, através de diversos indicadores, para poder, esse objetivo, através de diversos indicadores, para eu chegar o mais próximo possível, né, da avaliação do desempenho daquele objetivo, tá certo? Porque o objetivo ele não tem uma forma direta de a gente avaliar. Tá?
Então, alguns objetivos, ok, serão fáceis, ah, de estabelecer o indicador de desempenho, né, e poderão ter menos indicadores de desempenho, tá certo? Outros não, outros talvez precisem, não é, ser acompanhados por meio de diversas variáveis, diversos indicadores. Ok? Então, eu escrevi aqui, ó, cada objetivo tem pelo menos um indicador de desempenho. Ok? Pelo menos um. Então, nenhum objetivo ficará sem indicador de desempenho. Todos os objetivos terão um indicador de desempenho, inclusive o objetivo principal. Ok? Mas não raramente são necessários vários indicadores de desempenho, ou seja, uma cesta de indicadores para indicar a performance de um objetivo. Então, não raramente isso acontece. Isso é tão mais verdade quanto mais abstrato, né, quanto menos concreto for aquele objetivo. Tá? E é por isso, por essa abstração, por essa eventual abstração de alguns objetivos, que a gente pode classificar os indicadores de desempenho em dois tipos. Nós temos os indicadores de desempenho que a gente chama de indicadores diretos e os indicadores indiretos de desempenho, né? E esta classificação, ela é facilmente verificável, identificável no texto da declaração do objetivo, tá certo? Então, como é que a gente sabe se um indicador para um objetivo será direto ou indireto? Olhando o texto da declaração do objetivo, tá bom? Então, ó, indicadores de desempenho diretos. Primeiro tipo, são aquelas variáveis que podem ser facilmente extraídas a partir da própria declaração do objetivo. Então, elas são facilmente extraídas a partir da própria declaração do objetivo. Então, além de facilmente, né, elas também proporcionam uma mensuração precisa dessa performance, né? E por que que isso acontece? Como eu falei anteriormente, porque elas medem exatamente aquilo que a gente quer medir e de uma maneira mensurável, de uma maneira métrica, né? São variáveis métricas. Então, é mais fácil de identificar portanto, de medir, e essa mensuração ela também é mais precisa. Tá? Então, como o exemplo das vendas. Tá? Então, se o objetivo é aumentar as vendas, indicador de desempenho, facilmente extraível, é o valor das vendas. Tá? Então, se as vendas são feitas em reais, então eu posso colocar o valor das vendas em reais ou em dólares, tá certo? Como for. Tá? E aí, a avaliação, a mensuração, né, o acompanhamento do desempenho desse indicador também será fácil, tá certo? Basta eu somar todas as vendas, que eu terei o valor exato das vendas, ok? O valor exato das vendas e, portanto, o valor que assumiu aquela variável em um determinado instante. Não há nenhuma dúvida disso. É preciso. Agora, os indicadores
de desempenho indiretos já não são assim, né? Por quê? Porque eles são extraídos a partir de objetivos menos tangíveis, ok? Eles são mais difíceis de se operacionalizar. Então, aquele processo de definição operacional, né, ele é mais complexo, ele exige, né, um estabelecimento de regras, às vezes uma forma de avaliar, uma forma que a gente chama indireta de avaliar um desempenho, ok? Tal qual nós fizemos com a capacidade de desenvolvimento de novos produtos. A gente não tem uma régua para medir a capacidade, nós não temos uma balança para medir a capacidade. Nós não possuímos uma calculadora para contar, para calcular o valor das nossas vendas, né? E nem uma máquina contadora de dinheiro para verificar o quanto que nós acumulamos de dinheiro proveniente das vendas. Tá? Não temos nada disso. Tá? Ao contrário, nós temos interrogações, nós temos dúvidas acerca da forma como nós podemos avaliar, né? Definir operacionalmente determinadas variáveis, né? E que são relativas a determinados objetivos. Né? E aí nós temos que buscar identificar variáveis que sinalizam de forma indireta aquela performance, né? Por isso que a gente chama de indicadores indiretos, né? Elas têm, portanto, a capacidade de medir de forma aproximada a performance, tá certo? Talvez, se nós estabelecermos uma, um conjunto de indicadores para um objetivo com esta característica, talvez nós consigamos reduzir essa, essa interrogação, né? Esse nível de dúvida acerca da capacidade dessas variáveis de avaliar a performance daquele objetivo, certo? E aí a gente tem que obrigatoriamente definir as regras, ou seja, definir operacionalmente, né, como ela será medida, tá? De forma, às vezes, indiretas, né? De forma sempre, né, indireta, tá? Ah, e as metas? Prestem atenção agora aqui nesse salto que nós estamos dando, tá? Então, nós falamos aqui de indicadores de desempenho, tá? E agora nós estamos falando de metas. Tá? Então, cada objetivo do nosso mapa estratégico terá um indicador, pelo menos, ok? E cada indicador terá uma meta, ok? Então, se um determinado objetivo possui um indicador de desempenho, esse objetivo terá uma meta também, tá? M1. Se um determinado objetivo possui dois indicadores de desempenho, então, obviamente, esse objetivo terá duas metas a serem alcançadas, né? A meta 3 e a meta 4, ok? Então, cada indicador de desempenho terá uma meta associada, tá bom? Isso é importante, ok? E, e, e o que são essas metas? Essas metas, elas são elas correspondem à quantificação
do indicador de desempenho, né, em um determinado horizonte de tempo. Melhor dizendo, uma meta é estabelecida através da quantificação de um indicador de desempenho, bem como da fixação do horizonte de tempo necessário para se performar, ou seja, para se alcançar aquela quantidade de desempenho, tá? Então, se eu tenho um indicador de desempenho, um exemplo, né? Vamos dizer que eu tenho um indicador de desempenho que é o valor das vendas. Vou tentar escrever aqui na mão, vamos ver se eu consigo. Consegui. Que é o valor das vendas, tá? Então, ah, o objetivo, por exemplo, era, vou escrever aqui embaixo, o objetivo, acho que não vai dar certo. Vou colocar aqui em cima primeiro. Objetivo, aumentar as vendas. Aumentar as vendas. O indicador de desempenho será valor das vendas. Esse indicador de desempenho aqui é um indicador direto ou indireto, gente? Direto, perfeito. Então, objetivo, aumentar as vendas. Indicador de desempenho, valor das vendas. Né? É um indicador direto. Ele sai do texto, né, diretamente do texto do objetivo. Ok? E a meta? Qual será a meta? Vamos lá, vamos estabelecer uma meta aqui. Então, a meta, o que é que ela vai fazer? Ela vai quantificar o indicador, ok? Então, eu vou olhar aqui para o objetivo ele quer aumentar as vendas. Então, eu vou aumentar as vendas em 100, 100 milhões, vamos botar assim. Vamos aumentar as vendas em 100 mil ou 100 milhões, vírgula. E o que é que eu preciso colocar mais? O horizonte de tempo. Ó. O horizonte de tempo. Então, em um ano. Então, quando você olha aqui para a meta, você tem, e você observa que você tem a quantidade, né, de indicador, ok? E você tem o horizonte de tempo para o alcance para alcançar essa quantidade. E qual é o indicador? Está aqui, são as vendas, né? Então, o indicador de desempenho, ele está bem aqui, ó. Então, na meta, você tem o indicador, você tem a quantidade que você precisa e você tem o horizonte de tempo. Tá? Uma meta completa, ela precisa ter esses elementos todos, para que depois eu possa persegui-la da melhor forma possível. Tá bom? Então, vejam a diferença entre objetivo, entre indicador de desempenho e meta. Tá certo? São três conceitos diferentes. Então, no exemplo aqui que nós temos, que é um exemplo de um objetivo direto, o objetivo era aumentar as vendas. Tá? Obviamente, o indicador de desempenho, né, pelo texto do objetivo, é um indicador direto.
né? Então, esse indicador será o valor das vendas. E a meta? A meta seria, por exemplo, aumentar as vendas em 100 mil em um ano. Portanto, a meta, ela contém o indicador, a quantidade de indicador que eu quero alcançar e o tempo que eu preciso para alcançar essa quantidade de indicador, né, de vendas. Tá claro isso, gente? Isso parece muitas das vezes óbvio. Ah, todas as vezes que eu dou essa aula, eu chego nesse ponto e eu pergunto: alguma dúvida? Tem alguma dificuldade? Alguém não entendeu? E eu acho que eu nunca recebi resposta dizendo que não. Mas na hora de elaborar os indicadores de desempenho, aí a gente vai ver as metas, né? Aí a gente vê que não era bem assim. Então prestem atenção, tá? Porque a gente às vezes acha que compreendeu e não compreendeu, mas não é de fato uma coisa complicada. É uma coisa simples. Simples e fundamental. Fundamental para quê? Para que nós avaliemos o nosso desempenho e, portanto, consigamos gerenciar o nosso projeto organizacional, tá? Então, o gerenciamento do projeto passa pela avaliação do desempenho. Então, e para avaliar o desempenho, eu preciso, inicialmente, definir o indicador de desempenho e depois definir a meta, tá? Que vai estar associada àquele indicador. Não esquecendo que, se um determinado objetivo possui mais de um indicador, ele terá, portanto, mais de uma meta também associada àquele objetivo. Tá? E, e para que isto seja colocado em prática de uma forma gerencialmente mais viável, também é importante que para cada meta, para cada indicador, haja um responsável. Tá? Então, eu posso ter um responsável, vamos chamar aqui de R1 aqui. Eu posso ter um responsável aqui por por esta meta M3. E este responsável R1 pode também ser responsável pela meta M4, tá? R1. O que eu não posso ter é duas pessoas, né? Um exemplo, R2 e R3, responsáveis por uma mesma meta e indicador. Porque isso costuma dar problema dentro da organização. Porque quando o alcance do objetivo acontece, todo mundo quer ser pai da criança ou mãe da criança. Mas quando o objetivo, né, não se alcança o objetivo, né, quando o desempenho da organização naquele objetivo não é o esperado, aí acontece o processo inverso, né? As pessoas começam a escorregar, começam a jogar a responsabilidade para os outros. Fácil. É muito comum da gente observar esse tipo de problema. Então, para reduzir, né, esse tipo de problema, não é para eliminar, mas para reduzir esse tipo de problema, é recomendável, né, que nós tenhamos um único responsável para cada meta, para cada indicador, certo? Então, eu posso ser responsável por dois indicadores, mas eu não posso ter duas pessoas responsáveis pelo mesmo indicador, tá bom? Porque se isso acontecer e der um problema, é muito fácil de a gente observar
as pessoas dizendo que a culpa foi sempre do outro, né? Nunca é de si própria, e sim do outro. Não é uma questão de responsabilização, de achar culpado. É simplesmente uma questão de zelar, facilitar a gestão, o controle, né? Quando você sabe quem é o verdadeiro responsável, você então sabe de quem você deve cobrar. Você sabe de quem você deve acompanhar, né? Você sabe de quem você precisa controlar, tá? Então, isso facilita a gestão, simplifica a gestão no aspecto do controle, tá bom? Essa questão da complexidade. Não há necessidade de você aumentar a complexidade, né, ainda mais desse processo. Ah, uma informação aqui que eu destaquei que é importantíssima, tá? Que vocês não podem esquecer. Por isso que ela está aqui em destaque. A meta relativa aos indicadores de desempenho do objetivo principal define o horizonte de tempo do projeto e das demais metas. Tá bom? Ok? Então, se eu tenho uma visão de futuro, uma visão de futuro, né, de, de alcançar 20% de market share, de alcançar 20% de market share, né? E aí, o meu indicador de desempenho, né? A visão de futuro é meu objetivo principal, né? O meu indicador de desempenho da visão de futuro vai ser o quê? Vai ser o percentual de market share. Eu ainda não defini isso aqui de forma operacional, mas vai ser o percentual de market share. Esse vai ser meu indicador de desempenho. Então, o indicador de desempenho aqui é o percentual de market share extraindo do texto da visão de futuro, né? E vamos dizer que a meta, então, para este indicador de desempenho seja a meta, né? Seja alcançar. Praticamente a visão de futuro já definiu, né? Alcançar 20%. É a quantidade de market share, né? De market share. Só que aqui está faltando apenas o horizonte de tempo, na é verdade? Em. Eita, não estou conseguindo escrever. Em 5 anos. Tá? Então, a meta, alcançar 20% de market share em 5 anos. Eu tenho o indicador de desempenho, eu tenho a quantidade de indicador e eu tenho o horizonte de tempo. Muito bem. Esses 5 anos aqui, definidos, né, para a visão de futuro, através da meta, né, ele vai definir também o horizonte de tempo do projeto. Tá? Então, eu defini aqui a linha do tempo do projeto. Eu tenho aqui 5 anos que eu falei? Deixa eu ver. 5 anos. Então, o horizonte de tempo do projeto vai ser definido pela visão de futuro. Por quê? Porque o objetivo principal do projeto, ele é a visão de futuro, correto? Todos os demais objetivos do projeto, todos os demais objetivos do projeto, eles serão desenhados, planejados para o alcance do objetivo principal.
portanto, todos os prazos dos demais objetivos, tá certo? Vão ter que estar inseridos dentro deste horizonte de tempo. Ora, se quando chegar esses 5 anos aqui, eu tenho que ter 20% de market share, ok? Eu não posso ter um objetivo aqui, secundário, concluindo depois dos 5 anos. Compreenderam o que eu quero dizer, gente? Então, a meta, o horizonte de tempo da meta do objetivo principal vai definir o horizonte de tempo do projeto organizacional. Então, quando nós formos planejar o, elaborar o plano de ações do projeto organizacional, qual será o horizonte de tempo deste projeto aqui, cuja visão de futuro tem que ser alcançada em 5 anos? Qual será o horizonte de tempo do plano de ações, né, que vai conduzir ao alcance da visão de futuro de 20% do market share? 5 anos. Tá? Tudo vai ter que acontecer, né, dentro desses 5 anos. Tá bom? Então, todos esses objetivos aqui, né, todos estes aqui, este aqui, este aqui e este aqui, terão que ser alcançados, ok? Até 5 anos. Por quê? Porque este objetivo aqui, que é o objetivo principal, ele tem que ser alcançado em 5 anos. Portanto, eu não posso ter um outro objetivo, tá certo? Que é um pré-requisito para o alcance do objetivo principal e ele sendo concluído a posteriori, tá? É uma questão lógica, não é? Ok? Tudo bem. Vamos falar agora de alguns exemplos. Ah, aqui nós temos indicadores diretos, tá? Uma tabelinha apresentando indicadores diretos, e depois nós vamos também apresentar alguns exemplos de indicadores indiretos. Tá? Então, objetivos, partindo de objetivos, nós vamos apresentar indicadores e depois sugestões de metas, tá? E indicadores, estamos falando de indicadores primeiramente diretos. Primeiro objetivo, aumentar as vendas. Veja que todo objetivo possui um verbo no infinitivo, tá? Então, primeiro objetivo, aumentar as vendas. Então, eu posso utilizar aqui como indicador, né, o volume de vendas em reais, né, o volume de faturamento. Né? O que é faturamento? Faturamento é vendas. Né? Eu posso falar também só faturamento, posso falar só vendas. Não é isso, né, que vai definir se está certo ou está errado. Tá? O indicador, portanto, pode ser algo definido em um texto como estes que estão aqui. Tá? Então, exemplos de meta. Tá? Veja que o objetivo aqui era aumentar as vendas. Então, a meta aqui vai propor aumentar as vendas em 10% em 2016. Tá? Ou aumentar as vendas em R$ 100 em R$ 100.000 em 2016. Então, neste caso aqui, vai ter que fazer a conversão, né? Que o indicador aqui está todo em reais. Aí você vai ter que fazer a conversão disto aqui para reais.
né? Mas neste caso aqui já está falando diretamente, né? Aumentar as vendas em R$ 100.000 em 2016. O que que nós temos aqui? Nós temos o indicador na meta, tá? Vamos olhar para a meta. Nós temos o indicador, nós temos a quantidade de indicador que nós queremos e nós temos também o tempo, né? O tempo necessário para alcançar aquela meta. Então, nós temos aqui uma meta completa, contendo todos os ingredientes necessários para dar a continuidade no processo de elaboração do projeto organizacional. Tá? E os indicadores foram extraídos de forma direta do texto, né? Que o texto estava falando em vendas, portanto, né? Vendas, 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 né? Porque faturamento é vendas. Um outro objetivo, aumentar o lucro. Tá? Aqui nós temos o verbo, né? E aqui nós temos o, o que nós queremos aumentar. Okay? Aí você pode usar como indicador, por exemplo, volume de vendas menos custos e despesas. Né? Então, se eu pegar o valor das vendas, ou o valor das vendas, e tirar dele, né? As vendas são as entradas, os custos e as despesas são as saídas. Né? O resultado dessa operação aqui vai ser o lucro. Né? Então, este é o indicador, né? Lucro. Ok? Ou eu posso pegar aqui, por exemplo, o lucro, em termos absolutos. Ou a taxa de lucratividade em termos percentuais. Todos são indicadores de lucro. Posso utilizar qualquer um. Todos também são indicadores diretos, né? Extraídos do texto do objetivo. Nada mais fácil do que isso. Mas é preciso estudar isso daqui. É preciso olhar para cá. Tá? É preciso se acostumar. É como andar de bicicleta. Tem que praticar. Tá? Metas decorrentes desses indicadores. Se você for olhar a meta, ele diz aumentar as vendas e reduzir os custos e despesas. Mas eu poderia ter considerado também uma única coisa aqui, né? Porque se eu for olhar, como eu falei anteriormente, se eu for olhar isso de perto, nem preciso olhar muito de perto, né? Eu sei que isso daqui, como eu escrevi antes, isso aqui é o lucro, não é? Na verdade, eu poderia, né, discernir daqui que isso aqui, né, eu poderia ter uma meta aqui, né, é, limitada à questão do lucro, né? Mas como eu estou num ambiente didático, né, é mais didático eu apresentar separando, né, os indicadores. Aumento um, reduzo o outro, e aí, com a consequência disso, eu vou aumentar o lucro, não é verdade? Muito bem. Um outro indicador aqui poderia ser o lucro absoluto mesmo, né? O valor, né, em reais do lucro. E aí eu poderia aumentar, ter como meta, aumentar o lucro. Olha, eu tenho um indicador. Quanto eu quero aumentar? Eu quero aumentar em R$ 10.000. Em que tempo? Em 6 meses. Tá? Então, eu tenho todos os ingredientes necessários para compor uma meta, né, a partir deste indicador aqui. Então, este indicador aqui me leva a esta meta aqui. Tá? Agora, este outro indicador aqui, feito de forma proporcional, de forma relativa, em percentual, né, eu posso. Então, ele é a taxa de lucratividade. Então, eu posso aumentar o lucro. Está aqui o meu indicador, só que agora é em percentual, né? Em 30%, não preciso converter nada. Em quanto tempo?
em 6 meses. Tá? Então, eu tenho novamente todos os ingredientes necessários, né, para compor aqui uma meta. Tá? Então, eu, portanto, tenho um objetivo bem declarado, eu tenho indicador de desempenho corretamente extraído, né, extraído dele, e eu tenho também uma meta bem elaborada, simples, tá certo? Bem elaborada, contendo todos os ingredientes para acompanhar, né, para que ela seja acompanhada ao longo da implementação de um projeto que possua essas características aqui. Tá? E assim vai. Vamos dizer que eu tenha como objetivo aumentar o patrimônio. Tá? Então, eu posso estabelecer como indicador de desempenho deste objetivo o valor do patrimônio em reais. E aí eu quero o quê? Né? Aqui fala em aumentar, então a meta vai aumentar o quê? Vai aumentar o valor do patrimônio, ok? Em quanto? Em 50 mil. Em quanto tempo? Em 6 meses. Tá? Fácil, moleza. Objetivo: aumentar a área do laboratório de química. Objetivo é indicador direto, né? Tá no texto aqui, né? A gente olha para o texto, a gente já consegue extrair, né? Não tem como errar. Aumentar a área do laboratório de química, indicador, a área do laboratório de química, né? Só faltou aqui a química, ok? Aí, eu quero aumentar o quê? A área do laboratório, né? Que é o indicador. Em quanto? Em 100 metros quadrados. Em quanto tempo? Em 6 meses. Tá, gente? Olha, vou repetir para vocês. Todo mundo acha isso aqui extremamente fácil quando eu apresento. E é fácil mesmo. Mas quando me chegam os projetos, eles vêm com indicadores de desempenho. Às vezes os objetivos vêm sem. São os problemas frequentes. Objetivos sem verbos, indicadores que não medem os objetivos, né? E metas que não contêm todos os ingredientes, a saber, a quantidade de indicador, ok? O próprio indicador e o tempo necessário para alcançar aquela quantidade. Tá? Então, parece muito simples, mas a gente tem visto isso de forma persistente, esse problema de forma persistente ao longo dos anos. Né? Outro objetivo, sem querer ser repetitivo aqui, reduzir despesas financeiras, né? Aquelas despesas referentes aos empréstimos bancários, essas coisas, por exemplo. Então, aqui eu já não quero aumentar, eu quero reduzir, obviamente, né? Então, o indicador será o quê? O valor, né, das despesas financeiras, ou simplesmente despesas financeiras em reais. Tá? O que eu quero fazer? Eu quero reduzir, já veio de lá, né? Reduzir o quê? Reduzir o indicador, que são as despesas financeiras. O quanto que eu quero reduzir? 10 mil. E em quanto tempo? Em um ano. Tá? Não tem erro. É uma tarefa, né, repetitiva e simples de se fazer. Não tem erro. Mas tem um poder imenso aqui, ó, né, na mensuração do desempenho e no gerenciamento do projeto organizacional. Tá? E se vocês forem observar os projetos organizacionais que são desenvolvidos dentro das organizações, vocês vão perceber que eles têm problemas similares àqueles que a gente evidencia dentro da sala de aula.
como este que a gente vem falando aqui. Tá? Ah, objetivos sem verbos, indicadores que não medem o objetivo e metas incompletas. Né? Como uma meta, por exemplo, pode não indicar o tempo que ela precisa ser executada. Como uma meta pode, por exemplo, não indicar o quanto que ela deseja alcançar. Né? É inconcebível. Seria inconcebível. Mas a gente observa isso, mesmo em organizações. Então, você pega planos de negócios, né, projetos organizacionais, tá certo? Que elaboram, definem objetivos, é, planejam indicadores de desempenho, estabelecem metas, e aí depois tem dificuldade para colocar em prática. E não raramente essas dificuldades estão associadas a essas deficiências às quais eu estou me reportando aqui. Tá? Então, é de fato uma coisa simples, mas ela precisa estar completa para poder auxiliar. Caso contrário, ela deixa o projeto vago e o projeto não sai do lugar. Então, aí você vai cobrar do responsável. Ah, mas você aumentou, conseguiu aumentar as vendas? Não, eu aumentei sim, elas cresceram R$ 10. Ah, mas isso não é suficiente. Não, mas espera aí. Para mim foi dito que eu deveria aumentar as vendas. Eu aumentei, percebe? Ou então, é, é, você não está se saindo muito bem, você é o responsável pelo alcance do objetivo de aumentar as vendas e ainda não aumentou. Aí a pessoa pode dizer, eu ainda não aumentei, mas eu vou aumentar. Não, mas espera aí, mas você já devia ter aumentado. Não, como assim eu já devia? Eu estou trabalhando para aumentar. Ninguém me deu um prazo para eu concluir. Então, ainda estou trabalhando. Percebem? Então, são coisas simples, mas que estabelecem os mecanismos de controle para que o projeto caminhe na direção do alcance dos seus objetivos. Tá? Então, parecem coisas muito simples, mas são fundamentais para o sucesso do projeto. Tá? No caso dos indicadores indiretos, o que muda mesmo, fundamentalmente, é em relação à passagem do objetivo para um indicador de desempenho, por causa daquela questão da necessidade, né, de você definir operacionalmente a variável, o critério, a regra através da qual você vai, né, avaliar o desempenho daquele objetivo. Né? Então, quando você fala, por exemplo, em satisfação do cliente, né? Como medir satisfação do cliente? Né? O próprio texto do objetivo já, né, dá a manchete, dizendo que aquele é um objetivo que demanda um indicador de desempenho do tipo indireto. Né? Você não consegue extrair desse objetivo um indicador direto. Então, você tem que se utilizar de informações, né, de variáveis é, que sinalizem de uma forma indireta com o alcance daquele objetivo. Então, por exemplo, volume de vendas. Vocês acham que o volume de vendas é um sinal de satisfação do cliente? De forma indireta, porque clientes insatisfeitos não compram, não é verdade? E se você está com as vendas crescentes, mais ainda, né? É um sinal. Pode não ser o único sinal, né? Pode ser que junto com outros sinais você tenha uma melhor informação, uma melhor avaliação do desempenho, correto? E é por isso que a gente fala que às vezes
são necessários vários indicadores, né? Uma cesta de indicadores. Outro, por exemplo, número de reclamações ao SAC, Serviço de Atendimento ao Cliente, né? Vocês acham que o número de reclamações podem sinalizar com o nível de satisfação do cliente? Positivo, não é? Por quê? Porque clientes satisfeitos reclamam menos. Clientes insatisfeitos reclamam mais. Então, é mais um indicador. Percebe? Indicadores com bases totalmente diferentes, tá certo? Mas que me permitem fazer avaliações de um objetivo, de uma forma indireta, né? Pontuação média em um questionário ou entrevista de avaliação da satisfação. Tá? Então, ali quando vocês estão no RU, às vezes o pessoal do RU, eles têm uma pessoa ali fazendo uma pergunta para avaliar, não é verdade? O quanto que você ficou satisfeito com a carne moída, com o frango no creme, como é que é o nome daquele frango lá que servem lá? Não é estrogonofe, que eles chamam creme de frango, alguma coisa assim. E aí ele pergunta, né, se é, não sei, excelente, bom, regular, alguma coisa assim. Pois bem, ele está avaliando, ele tá se utilizando de um outro critério, né? De uma outra regra para avaliar a satisfação, que é através da pontuação. Então, é um outro critério. Aqui nós temos, portanto, três indicadores, ok, diferentes, bem diferentes entre si, tá? Que podem compor uma cesta de indicadores para avaliar o nível de satisfação do cliente de uma forma indireta, tá? Então, eles talvez não forneçam a mesma precisão de um indicador direto, tá? Eles têm uma capacidade de medir a performance de uma forma aproximada, tá? Quanto mais indicadores nós utilizamos, mais a tendência é que mais nós nos aproximemos, né, de uma avaliação melhor. Daqui para cá, não tem mudança nenhuma em relação aos indicadores diretos, tá certo? Então, o indicador é o volume de vendas, e aí, ora, se o aumento das vendas se é um indicador de satisfação, então nós queremos aumentar as vendas, né? Aumentar, está aqui o indicador. Em quanto? Em R$ 10.000. Em qual prazo? Em 6 meses. Não tem segredo, né? Número de reclamações. Bom, aqui no caso é o inverso, né? Quanto menos reclamações, mais satisfeito o cliente, né? Então, reclamações, satisfação. Então, a meta aqui vai ser reduzir o quê? O número de reclamações, tá? Que é o indicador, enquanto em 10%, tá? Que aqui está em porcentagem. Em quanto tempo? Em 3 meses, né? Um prazo bastante curto aqui, tá? E a pontuação no questionário? O que nós queremos é uma pontuação alta, né? Então, digamos que nós temos um diagnóstico que diga que a pontuação hoje é 7, né? Por hipótese. Então, nós queremos aumentar o quê? O nível de satisfação daquele extraído pelo questionário. Quanto? De 7 para 10. Em quanto tempo? Em 4 meses. Tá? Fidelidade, hein, gente? Será que é possível medir diretamente fidelidade? Fica meio difícil, né? Diretamente complicado, tá? Mas a gente tenta
extrair indicadores de desempenho indiretos, né? O próprio volume de vendas também pode ser um indicador indireto, né? Tanto serve aqui para satisfação, como serve também para a fidelidade, tá? Então, do mesmo jeito. Um outro indicador que também tem sido muito utilizado é a frequência de retorno do cliente ao estabelecimento. Então, quanto mais ele retorna ao estabelecimento, diz-se que ele é mais fiel. Tá? Há, inclusive, alguns programas, alguns sistemas, né? Você chega no estabelecimento e ele pergunta o seu CPF. Aí você diz o seu CPF, ou então você digita o seu CPF e a pessoa então registra aquela compra no seu CPF. Dali, a empresa pode monitorar diversos dados, inclusive a frequência com que você retorna ao estabelecimento, né? Então, você pode estar retornando ao estabelecimento, eh, por exemplo, em 2 meses, né? Em termos médios, mas a gente quer reduzir esse prazo para 1 mês, certo? Ou seja, quanto menor o tempo, né, a frequência de retorno do cliente ao estabelecimento, mais fiel, né, mais indicativo de fidelidade nós teremos, tá? Então, nós queremos reduzir, né, o prazo médio de retorno, ou seja, a frequência daqueles clientes, de 2 meses. O quanto? De 2 meses para 1 mês. Em quanto tempo? Em 2 anos. Tá? E assim vai. A gente já falou aqui de capacidade inovadora, né? E falamos desses dois indicadores aqui também anteriormente, tá? Então, o objetivo, né? A partir do objetivo, nós extraímos indicadores indiretos, né? Que medem a capacidade inovadora, e a partir desses indicadores indiretos, nós definimos metas que precisam ter que precisam apresentar o indicador, tá? Precisam apresentar a quantidade que nós queremos e o tempo, tá certo? O tempo para a consecução. Todos eles precisam ter esse tipo de composição na meta. Tá legal? Não há indicador direto de satisfação, né? Não há um indicador direto de satisfação. Satisfação é um conceito abstrato, que você não mede com uma régua, que você não mede com uma balança, você não coloca a satisfação numa balança e tem a quantidade, né? Você não pega uma régua e mede a satisfação, percebe? Tem que extrair isso de uma forma indireta. Não é como vendas, que você soma no final do dia o quanto que você vendeu e você tem o total num valor certo, exato. Então, essa é a diferença entre as variáveis não métricas e as variáveis métricas, né? Tá? Entre as não métricas, nós temos como é que a gente chama? As ordinais, né? E e aquelas mais qualitativas que eu esqueci agora o nome. Então, entre as variáveis não métricas, nós temos as nominais e as ordinais, né? E entre as variáveis métricas, nós temos as intervalares e as proporcionais, tá certo? Então, esse tipo de variável, como, por exemplo, as vendas, o lucro, número de empregados, tá? Esse tipo de variável é aquele tipo de variável que a gente chama de variável proporcional. Por quê? Porque você pode estabelecer uma proporção entre o, o, o valor atribuído a uma empresa
e o valor atribuído a uma outra empresa, por exemplo, né? Ou mesmo dentro da mesma empresa, o valor que você possuía em um determinado instante e o valor que você possuía em um outro instante, né? Então, quando você diz assim, eu quero aumentar as vendas em 10%, você pode comparar, né, as vendas atuais com as vendas futuras e calcular o que são esses 10%, né? Isso aí é o tipo de variável proporcional. As variáveis proporcionais são as variáveis métricas que com maior nível de precisão e que permitem, né, um amplo espectro de possibilidades analíticas, né? Todas as técnicas de cálculos estatísticos podem ser efetuadas com esse tipo de variável, as variáveis proporcionais, tá bom? Mas satisfação não se enquadra. A satisfação é o tipo de variável que você ou você utiliza variáveis ordinais ou aquelas variáveis intervalares, tá certo? Né? As ordinais são aquelas em que você ordena, né? Então, que você, por exemplo, quando o respondente ali, o cliente marca, né? Qual é a posição? É um, dois, três ou quatro? Ou então, na intervalar, né? Que cria aquelas categorias e o cliente, o próprio cliente vai dizer, quando você entra no refeitório e você tem aquelas categorias ali, né? O, o, como você, o que você achou da refeição hoje? É excelente, é boa, é regular, é ruim, percebe? Então, isso é uma variável intervalar. Mas essas variáveis, elas não são ainda variáveis é, correlacionais, né? Que permitem as relações. Por quê? Porque a distância entre uma categoria e outra é uma distância arbitrada, é uma distância é, né, é um símbolo, não é? Convencionada, ela é convencionada. Então você diz, tá certo? Que o excelente, um exemplo, né? O excelente é o 5, o, o bom é o 4, o regular é o 3, o ruim é o 2 e o péssimo é o 1, um exemplo, né? Você atribui esses algarismos a essas diversas categorias, mas não há nada que você possa, não há como você afirmar, de fato, que a distância matemática entre excelente e bom é um, e que de bom para regular é um, e que de regular para ruim também é um, e de ruim para péssimo também é um, percebe? Isso aí é uma definição arbitrada, é uma convenção. E, portanto, a quantidade de operações estatísticas, cálculos que você pode utilizar para esse tipo de variável também continua sendo restrito, né? O tipo de operação matemática que permite, né, todos os tipos o tipo de variável que permite todos os tipos de operações matemáticas é aquele tipo de variável ao qual a gente acabou de se referir, né? É, Vendas, o lucro, quantidade de empregados, né? Tá? Ok? Muito bem. Algumas variáveis, viu, Marcos, viu, Lucas, era o Lucas que estava falando agora há pouco? Acho que era. Algumas variáveis que nós utilizamos como indicadores indiretos, a- algumas dessas variáveis, eh, elas permitem todo tipo de operação,
Tá? Então, vendas, por exemplo, permite, número de reclamações permitem, tá certo? Pontuação média em questionário não permite, mas aqui permite, aqui permite. Entretanto, isso não faz delas indicadores diretos, né? Porque isso aqui só foi atribuído, né, como um indicador de satisfação mediante um critério, mediante uma regra, tá? Dentro daquele processo que a gente falou lá atrás de definição operacional, tá certo? Daquele conceito. Então, você tinha um conceito aqui abstrato, tá certo? Que era a satisfação, e nós definimos operacionalmente, né, mas de uma forma indireta, tá certo? Que ela seria medida de diversas maneiras. Tá? Só que não é, isso aqui não é uma medida direta. Não há como, não tem como você dizer que as vendas medem de forma direta a satisfação. Né? Não, não tem como a gente dizer isso. Bom, eu trouxe aqui para vocês também aquele, aquele nosso mapa de objetivos da empresa hipotética de café premium. Tá? Então, o que que eu fiz? Eu peguei cada um desses objetivos aqui, né, e, e passei a elaborar os indicadores e as metas, né, a partir, né, de tanto daqueles indicadores que estão na lista dos exemplos de indicadores que eu postei para vocês lá. Então, todos esses indicadores que estão numerados aqui, olha, eles estão na lista de exemplos de indicadores, exemplos que eu postei para vocês. Mas nem todos aqui têm números, tá? Alguns deles, tá, não foram retirados de lá, foram elaborados, foram idealizados, né, pensados para o caso específico aqui dessa empresa hipotética. Tá? Então, o que que eu quero dizer, o que que eu quero trazer para vocês com isso? É que vocês podem, muitas das vezes, fazer uso dessas sugestões que estão ali no PDF, inclusive para a elaboração do projeto de vocês, utilizar esses indicadores que estão ali como sugestões, né, nessa lista de 75 indicadores que eu postei para vocês, mas vocês podem também desenvolver indicadores, outros indicadores que não estão ali. Né? A gente já usou uma parte deles aqui, a gente já citou alguns deles aqui, tá? De indicadores que não necessariamente fazem parte daqueles que estão na lista de exemplos postada para vocês, tá bom? Então, vocês podem pegar esses indicadores, tá certo? Para avaliar o desempenho desses objetivos, né, do projeto de vocês, tal qual eu fiz aqui para a empresa hipotética, tá? E depois, né, mais importante, extrair as metas, mas não extrair quaisquer metas, né? Tem que dizer o tempo, ok? Tem que citar o indicador, tá certo? E nesse caso aqui nem tem, né, gente? Sim, que é o que na verdade foi dito aqui, a maior participação entre todos. Então é uma é uma uma meta comparativa, né? Então você vai ter que fazer uma comparação com os demais e no instante em que se tiver, porque o que nós queremos aqui é ser o lugar mais desejado, né? Então o que se entende aqui é que tendo a maior participação entre todos os estabelecimentos, nós então seremos o mais desejado. Então nós temos aqui o indicador, nós temos a quantidade que nós queremos, tá certo? E nós temos o prazo também.
Tem um outro indicador aqui, né, o Brand Equity, tá? Que é o valor da marca, né? Então tem aqui é, a, o valor da marca, não é? Não é? Nós queremos ser a marca mais valiosa de Belém. Esse é o quanto nós queremos no prazo de 3 anos, tá certo? Então, nós temos aqui todos os ingredientes, tá? E assim vai, né? Então, tem o Brand Equity, tem aqui outros, né? Outros que estão lá, o Customer Profitability Score, CPS, ok? Deixa eu ver se eu citei aqui também o. Não, não sei se eu usei. Acho que não. Índice de satisfação do cliente não é aquele. Tá? Tem um outro índice aqui, ó, de satisfação. É o número 21 lá, tá? Tá bom? Então vocês podem utilizar também. Olha, tem retorno sobre investimento, retorno do investimento em treinamento. Olha que interessante. Muitos indicadores ali que vocês podem ou não utilizar na elaboração do projeto de vocês, tá? O que é que eu sugiro a vocês? Comecem pela leitura de todos esses indicadores, né, que eu propus aqui na forma de exemplos, tá? São exemplos bem didáticos, né, e que demonstram de forma bem didática, né, essa passagem do objetivo para o indicador e do indicador para a meta. Então, comecem por aqui, tá? Sejam eles indicadores diretos ou sejam eles indicadores indiretos. Acho que houve uma inversão aqui, né? Não, voltou. Tá? Então, comecem por esses indicadores mais simples e depois façam ah, uma inspeção, façam uma leitura de inspeção nas sugestões, né, do arquivo PDF que eu postei para vocês, né? Vocês vão encontrar ali um monte de sugestões, algumas mais sofisticadas, né? Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me consultar. Posso orientar vocês em cada um deles. Se quiserem, também podem fazer uma consulta na internet, né? Não vai ser difícil vocês encontrarem orientações sobre cada um desses indicadores, que são indicadores relativamente conhecidos. Tá? O mais importante é desenvolver a habilidade, tá, de extrair indicadores a partir dos objetivos, né, e depois extrair metas desses indicadores, tá certo? O mais importante é isso. Exercitem essa capacidade, tá? Então, num primeiro instante, vocês vão elaborar o mapa de objetivos mediante aquela metodologia que nós apresentamos na aula passada, ok? Então, extrai os objetivos e depois nós vamos, a partir desses objetivos, definir indicadores, né, e propor metas para eles, tá? Então, este processo, tá, essa passagem, tá, da definição dos objetivos para os indicadores, depois para as metas, ela é uma passagem importantíssima na conversão, né, das orientações estratégicas organizacionais em ações, tá certo? Porque os objetivos eles estão num nível mais abstrato, mais conceitual, né? E as metas elas já estão num nível muito mais operacional, na verdade. Quando você olha para ela, você já tem, né, prazo, né? Você já tem quantidade, você já tem um indicador, percebe? Então, você, quando chega na meta, você já está num estágio bem próximo daquele, né,
que é o próximo passo, né, que é o da elaboração do plano de ações. É o plano de ações que vai dizer o que precisa ser feito para que cada uma dessas metas seja alcançada. Beleza, gente? Eu queria agradecer a presença, né, aqui na aula, a participação, né, foi muito legal, foi muito bacana, muito efetiva e contributiva. Queria também desejar a vocês um bom início de semana e uma boa atividade, tá bom? Para aqueles que já vão, um abraço e até a semana que vem. Muito obrigado.